E eu brinquei com a Carol lá sobre essa condição dos desafios enfrentados pelas famílias. Muitas vezes esses desafios são colocados, desafios enfrentados pelas mães, que às vezes tem a situação que às vezes os pais, a família, meio que não abraça a história. Aí eu pergunto, hoje é comemoração ou conscientização? Acredito que um pouco dos dois, né? De conscientização, né, para que a sociedade enxergue esses indivíduos como indivíduos normais, indivíduos com potencial que eles têm, que eles podem progredir, eles podem evoluir, podem ter uma vida como a de qualquer outro, estudar, trabalhar, né? Hoje nós temos tudo para que isso aconteça, né? E um dia de comemoração, acho que a gente tem que comemorar não a deficiência, mas sim os ganhos que a gente teve até hoje, nos últimos anos, foram muitos, né? E comemorar, às vezes confunde só com festa, só para coisa boa, mas com memória. A gente tem sempre que trazer a memória para que a gente não esqueça, que é o princípio disso aqui que a gente usa. Para que a gente usa a aliança? Para lembrar, é o memorial, para lembrar aquilo que a gente comumente pode esquecer. Isso mesmo. E tem essa conotação, né, doutora? Isso mesmo. E a gente, como eu estava falando, a gente teve muitos ganhos nos últimos 10, 20 anos, isso a gente não pode negar, né? O ganho da inclusão, o ganho dos tratamentos, de tudo que a gente consegue fazer hoje, como essas crianças, esses adolescentes conseguem hoje trabalhar, evoluir, mostrar o potencial que eles têm, né? A individualidade de cada um, o respeito que a gente tem que ter com essas pessoas, né? E eu acredito que, na verdade, esses ganhos se dão muito mais pela família, né? Quando a família abraça, né, esse indivíduo e vê o que ele tem além da síndrome, que é um potencial enorme a ser trabalhado, aí eu acredito que os ganhos sejam enormes. E eu acho que sim, que é um momento sim da gente poder festejar, sim, mas festejar os ganhos que até mesmo as pessoas com síndrome de Down têm conquistado, né? E conscientização, porque infelizmente a gente ainda passa por um momento crítico, né, de preconceito, né? Mas eu acredito que a gente está caminhando sim a passos, né, largos para que a conscientização seja plena e que as pessoas possam sim receber esse grupo de pessoas como sendo pessoas, indivíduos somente um pouco diferentes, mas com todo o potencial a ser trabalhado. E como estamos em ano eleitoral, né, aproveitando uma expressão que é comumente usada nesse período, vem essa conscientização, ela vem no viés de alta, né? A sociedade hoje já aceita, por exemplo, as famílias hoje ainda, vocês vão me falar, né, mas eu tenho uma percepção que elas ainda sofrem por buscarem essa inclusão, porque ainda não é totalmente estabelecida ou muito bem estabelecida. Esse talvez seja um dos pontos nos fatores sociais de maior luta das famílias? Acho que sem dúvidas. A gente tem hoje a nossa lei, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que tem tudo escrito ali, né, do que é inclusão, tanto do ponto de vista da escola, do trabalho, das condições de saúde, é o caminho das pedras, né, mas que infelizmente hoje no nosso dia a dia das famílias, dos pacientes, a gente ainda não vê essa lei efetivamente sendo no nosso dia a dia, né, a gente não consegue ainda tudo isso, né, ainda é uma luta grande, né. Tem o caminho, tem, não tem uma fiscalização efetiva para cobrar até, por exemplo, das escolas, das instituições, esse cuidado, né? Exatamente. Essa lei, principalmente do ponto de vista da escola, é uma lei que está ali tanto para a escola pública quanto para as escolas privadas, né? E hoje é claro que a gente já tem uma abertura razoavelmente grande dentro das escolas, tanto públicas quanto particulares, mas ainda também uma resistência muito grande. Então, as famílias ainda é sempre uma luta, é sempre muita conversa, muita combinação, muitas reuniões para que a gente consiga realmente os ganhos para essas crianças e esses adolescentes. Que na verdade a resistência ela se dá pelo fato que eles são obrigados a receber, né? As escolas particulares, as escolas públicas são obrigadas a receber. E quando recebem essa pessoa, muitas vezes os profissionais não estão aptos ou capacitados a receber. Aí vem um desafio. A escola, a instituição, ela não prepara esses profissionais, porque o professor ali, ele tem que ser assim,
vamos dizer, se fosse no ramo da medicina, tinha que ser sempre um clínico geral, mas com as responsabilidades de especialista em todas as áreas. Né? O professor é meio que visto assim. Então, não prepara, talvez, uma pessoa para dar um acompanhamento. Hoje nas faculdades tem os professores, são formados professores para a educação especial, né? Educação inclusiva, de educação inclusiva, mas nem todas as escolas têm esse profissional, né? E aí, essa é a nossa dificuldade, mas na verdade hoje a gente tem encontrado alguns professores abertos, né, a aprender, né, Adriana, abertos a ajudar, e isso é a nossa luta e é o que a gente faz no nosso dia a dia. E como a gente está muito envolvido, né, nesse grupo, né, Karine, a gente vê a luta das mães, não é fácil. É um desafio e muitas vezes as mães têm que partir para a luta mesmo. Às vezes procurar a defensoria pública para grupos de apoio. Grupos de apoio, a gente tem vários grupos de apoio, porque eu acho que isso é fundamental, né? A família precisa se sentir amparada em rede, e quando ela vê esse desafio, por exemplo, na escola, né? Ela não está sozinha, aí junta forças com outras pessoas. Mas infelizmente hoje a educação inclusiva, ela ainda é algo a ser desenvolvido, né? Mas eu acredito que políticas públicas existem, né? E existem o que precisa realmente no momento é colocar em prática. Que já existe, que é muito bonita. A Lei Brasileira da Inclusão, ela contempla tudo, né, que uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, ela precisa. Então não precisamos mexer na lei, precisamos mexer na forma de execução da lei. Exatamente. Doutora Karine, vamos falar para o nosso pessoal de casa assim, o que é então essa síndrome de Down? Conta pra gente. A síndrome de Down, ela é uma condição genética onde a gente tem um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21 a mais. Quando a gente faz o exame do cariótipo, que é onde a gente vai fazer o diagnóstico, o normal, né, o que é considerado do limite da normalidade, é que nós temos 46 cromossomos mais os 2 sexuais, né, que vai falar com que você seja o sexo masculino ou feminino. Então, o que é considerado normal é 46 cromossomos, XX se for uma mulher, XY se for o homem. No caso da síndrome de Down, em 95% dos casos, o que a gente tem é um cromossomo a mais, então ao invés de ter 46, a gente vai ter 47 cromossomos, tendo um cromossomo a mais do 21. Então, por isso a gente fala síndrome de Down ou trissomia do 21, são 3 cromossomos 21. Esse cromossomo a mais, ele pode trazer algumas consequências para o indivíduo, né? A gente tem uma expressão maior tanto de genes quanto de proteínas, e essa superexpressão, ela pode levar a alguns quadros de saúde um pouco diferenciados ou ter um risco um pouco maior de ter alguns agravos na saúde do que a população em geral. Agora, Adriana, quando a família se depara com uma situação dessa, naturalmente é um choque para todo mundo, porque tem aquela idealização da perfeição, né? Hoje, por exemplo, você como fisioterapeuta, esse cuidado hoje também está mais acessível, a rede pública, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, todo esse contexto, essas disciplinas aí, essas atividades interdisciplinares, então estão mais acessíveis hoje para a população? Digamos que em partes. Se você tem condições de oferecer para o seu filho na rede privada, você vai ter todo esse acolhimento, seja ele físio, fono, TO, seja acompanhado por um geneticista, mas pela rede pública, o SUS é um pouco difícil, né? O que seria o ideal? A mãe que já recebeu o diagnóstico, seja ele, né, intraútero, ela, no momento da notícia no hospital, ela já sai referenciada do hospital. Você vai para tal serviço, né? A mãe receba uma orientação, uma luz. Então, a inclusão já tinha que começar ali, no diagnóstico já intrauterino, na ultrassom, né? Lá, quando faz aquele morfológico. Então, esse acolhimento é super importante, porque, como você falou, a família fica perdida, né? E quando a família está com aquela criança no colo, fala, poxa, agora eu vou cuidar de mim, que estou fragilizada, eu vou cuidar dessa criança que precisa tanto de um cuidado especial agora, né? Então, acho que esse cuidado que poderia partir, né, a partir da maternidade seria interessante. E depois, sim, ser referenciado por serviços de fisioterapia,
de fonoaudiologia e terapia ocupacional depois de um período. Mas eu gosto de destacar a questão da família, né? Porque a família precisa receber e ela precisa estar bem, né? Porque é um desafio. É um desafio, mas tem muita alegria nesse desafio. É um caminho um pouco árduo, mas tem flores pelo caminho, né? Quando você fala da família, é aí onde que, por exemplo, eu lido de alguma forma com isso também, é aquele, normalmente, um abandono, talvez, do pai, especialmente. Que a mãe, normalmente, ela vai comprar aquela briga. Normalmente, não é 100% dos casos. Mas a mãe, ela encara, ela vai, ela se faz. E às vezes a gente vê uma ruptura, o pai saindo de casa, os outros irmãos afastando, talvez, e a mãe passa a ter que trabalhar, passa a ter que cuidar do filho, tem que se desdobrar. Esse cuidado também já teria que ter ali, até para abraçar o casal, a família, sim, o meio ali deles também, né? Não, importantíssimo, acho que é fundamental, porque realmente a mãe, ela se sente o quê? Ela tem que amparar meu filho, né? E o que acontece, infelizmente, na prática é isso mesmo. O pai, ele fica um pouco para trás e deixa que a mãe assuma todas as responsabilidades. Infelizmente, realmente acontece muito rompimentos nesse período. E há um desequilíbrio também, porque aí a mãe passa a dedicar tanto que ela esquece um pouquinho do pai. E o pai que já ficou aí... Esquece dos outros filhos, às vezes tem que largar o trabalho. Não é necessariamente, né, que tem que largar o trabalho. Mas algumas mães falam, poxa, agora eu preciso realmente fazer com que meu filho seja, né, provido em todas as circunstâncias. E ela realmente sai para a luta. E precisa desse amparo, a mãe, porque ela se sente muitas vezes sozinha, triste, sobrecarregada, né? E o pai sempre achando que a mãe está bem, então o pai está bem, e às vezes chora muito, né? Debaixo do chuveiro, né? E precisa muito do apoio da família, da própria igreja, né? Porque eu acredito que a igreja também tem um papel fundamental. Hoje, né? Na Igreja Batista da Lagoinha, né, que é a nossa casa... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.